E aí pessoal, beleza? Estou aqui passando aqui só para lembrar que eu estou repostando os vídeos do canal Partial Rush no canal Star Force, devido ao fato de que estava tendo muitos conteúdos diferentes, então eu resolvi criar um canal só para Star Wars. Então esse aqui é um repost do vídeo, certo? Então aproveitem e curtem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá! E aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui para lhes mostrar todos os Siths da linhagem de Darth Bane na regra de 2 em Star Wars. Todos os mestres e aprendizes dos quais temos conhecimento. Eu usarei neste vídeo tanto informações do Legends, como do Canon, então fiquem ligados. Só para relembrar vocês, a regra de 2 foi estabelecida por Darth Bane cerca de 1000 anos antes dos acontecimentos dos 9 filmes principais de Star Wars. Antes desse período, existiam dezenas de Lord Siths espalhados pela galáxia, e eles guerreavam contra os Jedi, porém eles foram perdendo guerras contra os Jedi ao passar dos anos e se reduziram até um pequeno grupo que era a Irmandade Sombria, liderada pelo Sith Lord Khan, mas isso já é história para outro vídeo. Um dos membros dessa Irmandade Sombria, Darth Bane, não concordando com boa parte de seus ideais, acabou montando uma armadilha que matou todos os outros poucos Siths que restavam, fazendo dele o único Sith sobrevivente, o que deu a ele a chance de recriar a Ordem Sith conforme seus ideias. E a principal diferença agora seria que poderiam haver apenas 2 Siths, um mestre que detinha o poder, e um aprendiz que cobiçaria o poder. Darth Bane nasceu em 1026 antes da Batalha de Yavin, e sua primeira aprendiz foi Darth Zena, porém, Darth Bane a achava fraca e achou que ela não conseguiria matá-lo e seguir a regra de 2. Então ele tomou como aprendiz Darth Cognos, porém Zena descobriu, e no ano 980 antes da Batalha de Yavin, Zena matou Bane e tomou Darth Cognos sua aprendiz. Darth Zena seguiu treinando Darth Cognos até que esta eventualmente a matasse. Darth Cognos teve como aprendiz a Darth Millennial, mas este abandonou a Ordem do Sith e criou sua própria seita do lado sombrio da Força. Eventualmente Cognos teve a outro aprendiz, não se sabe quem foi tal aprendiz, mas vamos colocar aqui que foi este humanoide que aparece na imagem, que depois teve um aprendiz de uma espécie parecida com a de Darth Maul, e este aprendiz desta espécie pode provavelmente ter sido um mestre de Darth Vectivus, um Lord Sith que, digamos, não era mau, mas isso é história para outro vídeo. Mas o fato é que seu aprendiz não o matou, ele teve uma morte natural. Estes foram os Siths do período de mais ou menos os primeiros 100 anos da regra de 2, de uns 1000 antes da Batalha de Yavin até 900 ou 850 antes da Batalha de Yavin. Então o Sith Lord Khan treinou a Darth Bane, que treinou a Zena, que treinou a Cognos, que teve um aprendiz humanoide, que teve um aprendiz de uma espécie semelhante ao Darth Maul, que teve como aprendiz a Darth Vectivus. Agora o próximo Sith do qual temos conhecimento é Darth Gurevitch, que viveu cerca de 500 anos antes dos acontecimentos dos 9 filmes principais. Este Sith acabou se envolvendo com o lado da luz, e acabou destruindo boa parte dos arquivos dos antigos Siths, inclusive o antigo conhecimento que os Sith tinham de passar a essência de suas almas para objetos ou outras criaturas, virando uma espécie de assombração. Por causa disso que nos tempos mais atuais em Star Wars não vemos mais os Sith fazendo esse tipo de coisa, como Darth Vader fazia. O próprio Tenebros afirmou mais para frente que isso não era mais possível por causa do Gurevitch. Mas enfim, para impedir que Darth Gurevitch acabasse de vez com a Ordem do Sith, sua aprendiz Twi'lek Darth Jin acabou o matando em 532 antes da Batalha de Yavin, preservando os Sith. Temos mais um rombo temporal e chegamos a Darth Rameij, um Sith Twi'lek o qual Darth Vader tentou rastrear mais futuramente. Novamente temos mais um rombo temporal. Infelizmente não dá para saber os nomes de todos os Siths da regra de 2, mas segundo o que Darth Plagueis disse a Darth Sidious, houveram de Darth Bane até Darth Sidious cerca de 30 Siths. Agora vamos aos últimos Siths da linhagem, dessa vez não há rombos temporais. Temos então um outro Lord Sith Twi'lek, não se sabe muito sobre ele.
Ele foi mestre de Darth Tenebros, e os dois abriram um buraco no lado sombrio da força, o que fez os Jedi sentirem o lado sombrio depois de séculos, pois a última vez que provavelmente eles haviam sentido o lado negro foi em um último confronto que eles tiveram com Darth Bane, em que eles souberam da regra de 2 e tentaram para Bane, mas pelo visto ele havia escapado e os Jedi pensaram que ele havia morrido. Eu acredito que esse buraco no lado negro da força possa ter relação com o evento que ocorreu em 190 antes da Batalha de Yavin, em os Jedi sentiram o lado sombrio em uma lua, e um Jedi foi lá investigar e voltou todo contaminado pelo aliado sombrio, falando da regra de 2, em que deveriam haver apenas 2 Sith, um mestre e um aprendiz, mas este Jedi logo foi morto. O Sith Twi'lek e Tenebros também tentaram criar um vírus que cortasse a conexão dos Jedi com a força, mas isso falhou, e notamos que foi no período deles que o grande plano dos Sith de fato começaram a andar e a desencadear a futura queda da República e dos Jedi, após os atrasos provocados por Darth Gurevitch. Se analisarmos o período da atual Alta República no canon e o período da nova série de Star Wars, chamada Acólito, vemos que os Siths que viveram nessa época, se considerarmos o Legends, era mais ou menos esse Lord Sith Twi'lek, seja na época em que ele era aprendiz ou já na época em que ele foi mestre. Em um período entre 167 e 124 antes da Batalha de Yavin, Darth Tenebros matou esse seu mestre Sith Twi'lek, e logo tomou um Ego Damask como seu aprendiz, nomeando o Ego Damask como Darth Plagueis. Darth Tenebros nasceu entre 247 e 167 antes da Batalha de Yavin, e morreu nas mãos de Darth Plagueis em 67 antes da Batalha de Yavin. Após a morte de Tenebros, Plagueis descobriu que Tenebros tinha outro aprendiz chamado Darth Venomis, e que este, por sua vez, tinha diversos aprendizes, porém logo Plagueis eliminou Venomis e todos estes aprendizes. Darth Plagueis tomou a Palpatine como seu aprendiz por volta de 65 antes da Batalha de Yavin, quando Palpatine tinha 17 anos, e Plagueis o nomeou Palpatine como Darth Sidious. Acerca da nomeação de Darth Maul como Sith e da morte de Darth Plagueis, temos uma diferença entre o Legends e o Canon. No Legends, Plagueis permite que Sidious tome Darth Maul como seu aprendiz, quebrando a regra de 2, que Plagueis já nem levava tanto a sério, com nós tendo 3 Siths coexistindo, e então, Plagueis morre durante o filme 1, A Ameaça Fantasma, mais ou menos ao mesmo tempo que Darth Maul. Já no canon, por mais que ainda não se tenha especificado sobre como e quando foi a morte de Plagueis, pelo que dá a entender, no canon, Darth Sidious mata Plagueis bem antes do filme 1 e antes de ele tomar Darth Maul como seu aprendiz. Agora as informações a seguir serão somente do canon, mas eu posso fazer um vídeo sobre a continuação da regra de 2 no Legends caso vocês queiram. Continuando, Sidious teve a Maul como aprendiz até que este foi derrotado por Obi-Wan Kenobi no Ameaça Fantasma, por volta do ano 32 antes da Batalha de Yavin. Após isso, Sidious toma como aprendiz Sith o Conde Dooku, o qual Sidious o nomeou como Darth Tyrannus. Algo curioso sobre o Dooku é que ele teve a Sago Venturis como aprendiz, e ele ensinou a ela algumas habilidades do lado sombrio, porém esta nunca chegou a ser uma Sith oficialmente, ela nem mesmo recebeu o título de Darth, mas talvez, caso o Conde Dooku tivesse conseguido matar o Sidious e se tornado o novo mestre Sith, se ele tivesse feito isso antes da relação entre eles ser rompida, Dooku seria um mestre e Venturis seria aprendiz Sith, e talvez receberia algum nome com título de Darth. Digam aí nos comentários qual vocês acham que seria o nome Sith de Venturis. Vale lembrar que o Conde Dooku teve ao Savage Opress como aprendiz após Venturis ser despachada, mas logo Savage deixou de ser aprendiz de Dooku e passou a ser aprendiz de Darth Maul, até que Sidious matou a Savage em sua luta contra ele e Maul. Seguindo, no filme 3, A Vingança do Sith, Anakin Skywalker acaba matando ao Conde Dooku, e pouco tempo após isso, Palpatine toma Anakin como seu novo aprendiz e este se torna Darth Vader, e logo após isso os planos que os Siths planejaram ao longo desses 1000 anos, pelos 30 Siths que compuseram a regra de 2 conforme Plagueis disse, finalmente foram concluídos, com o extermínio de quase todos os Jedi existentes e a criação do Império Galáctico.
Algo curioso é que no Legends, Vader teve nesse período um aprendiz chamado Starkiller, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos focar no canon. Vader se tornou aprendiz de Sidious por volta do ano 19 antes da Batalha de Yavin, e no ano 4 após a Batalha de Yavin ocorre o filme 6, O Retorno dos Jedi. Vader tenta levar seu filho Luke Skywalker para o lado sombrio, para que este seja seu aprendiz e ambos matem Sidious e sigam a regra de 2, e Sidious tentou a mesma coisa também, fazer Luke seu aprendiz, descartar Vader e seguir a regra de 2, mas ambos falharam e Luke levou Vader ao lado da luz. Com isso, Vader traiu Sidious e o matou, e logo após isso morreu na segunda estrela da morte, acabando assim, ao menos da maneira tradicional, com a regra de 2. Mas se considerarmos a nova trilogia, Palpatine sobreviveu transferindo sua alma para um clone, e acabou ficando no planeta de Exegol, onde criou um Strandcast chamado Smoke. Provavelmente de início era para ele ser o novo corpo de Palpatine, assim como o Pal da Urei, e até era bem sensitivo à força, porém era um corpo muito frágil, mas Palpatine o aproveitou para usá-lo como uma espécie de representante dele na criação da Primeira Ordem, além de usá-lo para treinar a Kylo Ren por um tempo. Por volta do ano 24 depois da Batalha de Yavin mais ou menos, que Snoke começou a treinar a Ben Solo, que se chamaria agora Kylo Ren. Em 34 após a Batalha de Yavin, Kylo Ren consegue matar Snoke, algo que Palpatine já esperava que acontecesse devido à tradição da regra de 2 de mestre matando o aprendiz. Após isso, Palpatine começou a entrar em contato com Kylo Ren, pois provavelmente pretendia treiná-lo, juntamente com o Rey, para provavelmente possuir o corpo de um deles e outro ser aprendiz, ou ambos seguirem a linhagem do Sith. Não foi bem claro ainda. Como Kylo Ren rejeitou a oferta de Palpatine, este tentou levar o Rey ao lado sombrio, mas como sabemos, ele foi derrotado pela mesma, com o poder da Díade da Força entre ela e Kylo Ren, sendo esta Díade da Força uma das razões de Darth Bane ter criado a regra de 2, para tentar forçar uma Díade. E assim, encerramos toda a linhagem de Siths da regra de 2, mesclando o que temos com o Canon e o Legends. Este foi o vídeo, espero que tenha gostado, deem um like e se inscrevam no canal. Foi isso, fui.